pessoa. Eu não gostava de rosa, eu não gostava de trabalhar com mulher, eu não gostava de venda, e eu trabalhava em ambientes muito masculinos. E pouco antes de eu conhecer a companhia, eu me tornei mãe e eu era essa mulher. Eu achava que eu já sabia quem eu era. Eu era uma pessoa que sempre trabalharia nesses ambientes pensados para um homem e eu achava que eu era feliz. Assim, eu não era uma pessoa não realizada com o trabalho que eu havia escolhido. Eu realmente achava que eu já tinha encontrado algo que me preenchia. Eu conheci a Mary Kay através da minha cunhada, Ângela, que é minha iniciadora e a quem eu sou muito grata, porque ela transformou completamente a minha vida. E ela, na verdade, chegou até Mary Kay porque ela desejava empreender, buscou no 0800 e se encontrou com a minha diretora, que é a Rosiane Marques. E é muito engraçado porque logo que ela se cadastrou, eu sei que ela dizia para a Rosiane que eu faria parte da equipe dela, que ela diria ou seria eu ou seria minha mãe. E ela vinha sempre falando de Mary Kay pra mim. Eu confesso que eu não fui muito legal com ela. Ela nunca teve a oportunidade de me convidar pra nada, nem pra me mostrar os produtos, porque eu era tão fechada, eu tinha tanta certeza de que aquilo que eu já havia estabelecido pra minha vida era certo, que eu não abria essa porta pra ela. Então, apesar da insistência dela, da persistência, ela foi muito delicada na maneira com que ela sempre me abordou, foi muito sábia, graças a Deus não desistiu de mim. Mas apesar de tudo isso, eu não abri essa porta para ela mesmo. Quem abriu essa porta um dia foi o meu marido, que soube abrir por dentro. Eu comecei na carreira independente porque depois das insistências da minha cunhada, eu queria empreender na época, porque a Alice, a minha menina, tinha 6 meses quando eu comecei e eu vivia uma agonia, que era a agonia de querer voltar para o mercado de trabalho e fazer aquilo que eu já sabia que eu podia fazer bem e ficar com a minha filha. Quando eu pensava em ficar com a minha filha, era como se tivesse me dividido em duas, assim. Eu não posso nem pensar nisso. Eu não queria parar a amamentação dela de jeito nenhum. Então eu comecei a pensar em fazer algo novo, em empreender. Então um dia meu marido, muito sabiamente, chegou em casa e falou pra mim: Lívia, escuta uma coisa. Por que você não faz o que a minha irmã tá te falando? O máximo que vai acontecer é você ficar com esses produtos pra você. Hoje ele brinca, ele fala, é o mínimo, né? O máximo ainda não aconteceu. Eu não falei pra você certo. E quando ele falou isso pra mim, eu falei, nossa, né? Interessante, produtos para mim, na pior das hipóteses, eu fico com tudo. E ok, vamos tentar. E aí no primeiro dia, quando a minha caixa chegou, tinha um amigo me visitando, um grande amigo que é o Dudu. E a caixa chegou e eu falei, Du, tô vendendo umas coisas. Você quer ver? E ele falou, eu vou comprar. E amigo serve pra essas coisas, né? E eu abri a caixa e eu nunca vou esquecer, porque ele me deu R$55 aquele dia. Nunca ganhei dinheiro tão fácil na minha vida. Não era 5 horas da manhã que eu tava acordada, eu não tinha pego nenhum transporte lotado, ninguém tinha brigado comigo. E quando meu marido chegou em casa, no meu primeiro dia de trabalho, eu tinha dinheiro pra comprar um picolé pra mim. Então essa velocidade com que eu vi o meu retorno, mesmo que pequeno, foi o que abriu os meus olhos de imediato para o negócio. Para mim, o desafio é lembrar dos desafios. Porque a minha cabeça, desde pequenininha, eu sempre ouvi a minha família, minha mãe, brincar com isso. Porque eu sempre tive um olhar para aquilo que eu tenho e não para aquilo que me falta. E não para aquilo que eu precisei superar. Porque superou, passou, ok, eu tô olhando para aquilo que eu conquistei. Mas eu fiz um exercício esse ano, porque as pessoas sempre me perguntavam isso. Lívia, mas o que foi difícil pra você? Fala pra mim o que foi desafiador. E eu falava, não lembro. O que será que foi? E aí, esse ano eu fiz um exercício interno de lembrar da minha carreira toda. Até por conta, né, desse momento, então isso foi necessário. E aí eu me lembrei que quando eu entrei, logo eu comecei, as minhas coisas chegaram numa sexta-feira. E no domingo eu determinei que eu seria diretora de vendas. Então, sexta, sábado, domingo. Eu tinha 3 dias, né? Efetivamente com o meu negócio na mão. Eu li aquelas folhinhas, acho que vinha, 3 ou 4 folhinhas na época, falando do caderno carreira, mas eu li aquilo e falei, ok, se eu vou fazer esse negócio, então eu vou fazer direito, eu vou ser uma diretora de vendas. E eu acho que por eu olhar as coisas assim, tipo, vai dar certo. Então, eu mudei da água pro vinho, né? Não, nunca vai dar certo, não é pra mim, ok, vou ser diretora em 3 dias.
E eu fiz as contas. Então, eu comecei meu negócio em outubro. Então, eu apresentei a oportunidade em outubro, em novembro e em dezembro. Eu fazia pelo menos 6 atendimentos toda semana. Eu trabalhava apenas aos sábados e domingos. De segunda a sexta-feira eu não desenvolvia Mary Kay. Eu ficava com a minha filha. O que eu fazia era agendar e estudar quando a minha pequena dormia. Mas todo sábado e todo domingo eu fazia pelo menos 3 atendimentos em cada. Então, se você colocar uma média, eu atendi aí nesse primeiro momento 140 pessoas. E eu falei da oportunidade para todas elas. E todas elas me disseram não. Mas é muito engraçado porque eu não tenho eu não olho para isso como um peso ou um desafio. Era um negócio novo para mim, então eu tinha que ter a paciência de esperar e de seguir em frente. Uma vez que eu coloco uma coisa na minha cabeça também, vai acontecer, precisa acontecer. Eu estava comprometida com aquilo. E quando eu tive o primeiro sim, e isso foi algo também que me startou, o meu primeiro sim fez valer todos os nãos. Todos os nãos. Então aquilo, o não que eu escutei ficou tão pequeno diante da primeira pessoa que olhou pra mim e falou: meu, que legal, eu vou fazer isso com você. Então não perdeu a força. Um reconhecimento que foi um presente da minha diretora nacional, que é a Márcia Ovalle, que é uma pessoa maravilhosa, que me guiou mesmo, me trouxe até aqui. E foi estar com ela em Dallas. E foi uma viagem que me marcou por um momento específico. Então, nós éramos um grupo grande. Então, tinha a Magali, de Nacional, e a Márcia, ambas reconhecendo suas diretoras. E num grupo grande de mulheres, em Dallas, só pode ser um grupo alegre, um grupo entusiasmado, um grupo que estava, assim, enlouquecido. Eu acho a palavra correta, é enlouquecido. E a gente vinha falando e matracando o tempo todo e celebrando, desde o Brasil até lá. E a gente foi visitar a sede da companhia em um dos dias. E a gente entrou na sede ainda nessa energia de fala, de celebração. E entra no elevador e faz graça e brinca. E quando a gente entrou na sala da senhora Mary Kay, eu fiquei muito tocada. Porque aquele grupo de mulheres enlouquecidas, de repente, era outro. Assim, as mulheres entraram num silêncio de reverência profunda. Assim, era uma... Para mim foi um exercício de gratidão, não tem outro nome, assim. Não foi um reconhecimento que me marcou porque foi glamouroso, foi porque tinha um significado maior para mim, assim. Foi um vínculo maior com o meu negócio. Então é muito legal, assim, porque eu acho que quando você tá naquele lugar, não sei explicar por quê, mas tem uma energia tão boa. E eu tenho certeza que todo mundo que estava lá comigo vai me ouvir falar e vai falar: nossa, é verdade, foi assim mesmo, né? Ficou até engraçado, porque a gente ficou sentado ali no sofá, uma olhando pra outra e de mão dada e chorando, que a guia, num ponto, veio tipo: gente, né, vamos movimentar aqui, vamos tirar uma fotinho no espelho, curtir esse momento. Mas pra mim foi um reconhecimento mais bonito. E quando as pessoas falam de reconhecimento... Ai, nossa, Mary Kay é uma empresa de reconhecimento, né? Tem carro, tem joia. Você gosta disso? Eu adoro isso. Eu nunca tinha trabalhado num lugar assim, eu acho que não existe um lugar assim. Mas, pra mim, o reconhecimento mais rico que eu recebi é o reconhecimento humano. Como e quando eu decidi me tornar uma diretora nacional? Olha, ela vai ficar brava comigo porque eu vou falar isso. Mas foi quando eu ganhei um chacoalho da minha diretora nacional, que é a Márcia. Eu tinha medo. Não um medo ingênuo, um medo consciente. Porque eu nunca negligenciei o cargo. Nunca tratei como algo... eu tinha consciência do peso da responsabilidade. E eu acho que por isso eu adiava essa decisão. Conscientemente. Porque eu pensava, será que eu tô pronta? Será que eu dou conta? Eu acho que eu já tenho um alto nível. Eu acho não, eu tenho uma régua interna bem alta. Eu sou bastante exigente comigo mesma. Então eu sabia que uma vez que eu assumisse essa responsabilidade, eu não ia querer brincar. E isso foi me fazendo adiar, encarar essa decisão.
mas chega num ponto que você já está quase lá e, além das pessoas te perguntarem, existe o questionamento interno. E aí? Você vai enrolar até quando? Você vai fugir de você mesmo até quando? E eu coloco junto com o chacoalhão da minha diretora nacional um trabalho de autoconhecimento muito profundo, de decisão interna grande. Uma dica minha para iniciar e crescer na carreira Mary Kay é fala menos e escuta mais. Eu acho que foi o meu maior desafio no começo, então para mim é uma das dicas mais importantes. Quando a gente está muito entusiasmado com alguma coisa, o nosso ouvido fica um pouco prejudicado. A ânsia de falar daquilo que a gente gosta, de falar daquilo que a gente vê que transforma a nossa vida, aquilo que te encanta. E quando outra pessoa traz outra questão, a gente não escuta, porque a gente está tão inebriado com aquilo que é novo para nós que a gente perde a presença e essa postura mesmo de ouvir o outro, de estar disposto a saber o que o outro quer. Para mim, Mary Kay é serviço. Então, se você quer crescer, se você quer iniciar mais pessoas, você precisa aprender a se colocar a serviço. O que eu espero do futuro? Nossa, você tem tempo? Eu espero muita coisa. Eu posso falar do que eu espero para o meu negócio e da quantidade de vidas que eu espero que... Eu não tenho essa pretensão de dizer que eu faço a transformação. Eu acho que eu sou uma ferramenta pequena, mas que eu possa seguir sendo essa ferramenta e que através disso, através do negócio Mary Kay, eu possa fazer outras grandes coisas na minha vida. Eu tenho um desejo enorme de ajudar a minha cidade, que eu sou apaixonada por ela. E para mim o futuro é um futuro de ter o meu negócio e oferecer para as pessoas esse mesmo negócio, para que elas, como eu, possam se descobrir, possam se sentir inteiras e possam usar esse negócio para fazer aquilo que elas quiserem, para que elas sejam livres. Para mim, o futuro hoje, quando eu olho, eu acho que essa é a palavra. Para mim, o futuro é um futuro de liberdade. É isso. O futuro, para mim, é liberdade de escolha.